luz do meu caminho, luz do meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz do meu caminho, luz do meu caminho, meu Deus. Tua palavra é tua palavra Ainda de pé, vamos rezar uma Ave Maria pelo nosso irmão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, a grande misericórdia do Senhor nos reúne aqui para podermos viver esse momento de graça e de bênção. Essa visualização de Franca, ela me chamou muita atenção. Quando ela falou mulher, eu me recordava a renovação carismática, que é uma mulher, né? E esse ano, o término desse ano para o início do outro, vai ser sacudida essa poeira. As vestes vão ficar alvas. O que estava morto vai ser ressuscitado. E como nós nos entregamos ao louvor, eu vi que houve uma entrega mais. A renovação carismática, ela ressuscita quando o grupo vivencia os carismas. Se o grupo de oração se fechar os carismas, se torna um grupo morto. Então precisa ser usado na fé. Dom Alberto Taveira, ele diz, podemos sentar, que quando nós vamos a um grupo de oração da renovação carismática, saibamos que ali nós vamos nos deparar com um grupo de oração da renovação carismática católica. É um povo de Deus que tem o seu jeito específico, tem o seu DNA carismático, é igreja católica, apostólica romana, mas com a experiência da qual fizeram da graça do derramado do Espírito Santo. Isso aconteceu, se não me engano, em 67, lá em Duquesne, na Itália, quando aqueles jovens no retiro, com uma experiência, uma fé partilhada até com outras denominações, fizeram a experiência dessa graça do derramado do Espírito e não queriam sair da Igreja Católica, queriam viver essa graça dentro da Igreja Católica. E a partir daí onde surgiu a renovação carismática católica, e como diz, esse fogo se alastrou rapidamente, e nós somos agraciados por esse fogo de Pentecostes. E é preciso voltarmos, irmãos, voltarmos a esse primeiro amor, voltarmos a sermos ousados na fé. E Dom Alberto Taveira continuava: os nossos grupos de oração são muito acolhedor. É coração de Deus que acolhe todos aqueles que vêm. Quem não se identificou, quem não gostou do jeito, ele até falava dessa forma, um livro que eu li, que a porta que é aberta para acolher, também está aberta para sair. Mas não convém que nós sejamos carismático, camaleão, mudando conforme a situação. Pode chegar o Papa, pode chegar o Bispo, pode chegar quem for das autoridades religiosas do nosso grupo. Nós não vamos negar o que somos, nós vamos assumir o que somos. É sermos o que somos. Foi falado, ou melhor, ouvi uma mensagem hoje que dizia que o sal, ele não é muito falado, o sal no tempero, fala-se de outros temperos, mas quando ele não tem, ele faz falta. Então nós somos um povo que é como o sal, se perder o sabor, para nada mais serve. Nós não nos encontraremos mais em outro lugar, nosso lugar é esse.
é sermos carismáticos, é sermos um povo de Deus, é sermos um povo doido mesmo, mais doido de Deus, um povo destemido, um povo aguerrado, um povo guerreiro, um povo que luta, que combate esse bom combate da fé, um povo que não desiste, um povo que sobreviveu e irá sobreviver a tantas situações. Nós somos um povo guerreiro, um povo corajoso, um povo que jamais vai recuar do posto qual o Senhor nos colocou. Quem fez a experiência de Pentecostes, verdadeiramente, meu irmão, jamais vai recuar, jamais vai desistir, vai continuar como sentinela, acreditando nas promessas do Senhor. Assim como foi falado de Isaías, né? O Senhor não apaga a mecha que ainda fumega, nem quebra o caniço rachado. Esse é nosso Deus. Quem trouxe a palavra que foi inspirada pela intercessão, se encontra em Mateus capítulo 8, versículo do 14 ao 17. Mateus capítulo 8, versículo do 14 ao 17. Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama com febre. Tomou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela levantou-se e pôs-se a servi-los. Pela tarde apresentaram-lhe muitos possessos de demônios. Com uma palavra expulsou ele os espíritos e curou todos os enfermos. Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías. Tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, aonde Deus está presente é impossível não acontecer o que se acontece aqui na palavra. Não encontramos uma passagem que o Senhor está passando, caminhando ou parado, que não aconteça milagres e prodígios. Curas acontecem. Mas existe uma localidade, a localidade, o lugar do Senhor, lá no meio da sua parentela, que diz a palavra, que quase o Senhor não pôde realizar ali curas, por conta da falta de fé e da dureza de coração daquele povo. Então o que é que nos fecha a graça de Deus? Falta de fé e dureza de coração. Como a irmã Geda dizia, muitas vezes a gente vem e quer que aqui aconteça, se nós estamos fechados, se nós não nos abrimos, se nós ficamos como muitas vezes, meus irmãos, desculpe a palavra, mas parasitas mesmo, dependendo em tudo da oração do outro. E como está a nossa oração pessoal? Como está a minha visita a Jesus no Santíssimo Sacramento? E quando eu digo a minha visita, não é aquela adoração comunitária que a gente vai na igreja, não. É a nossa visita diária ao Senhor. Como está? O povo da renovação é conhecido como um povo adorador. Mas nós temos perdido essa característica. Nós temos perdido isso. Não só aqui em Brejo Santo, mas isso vem de longe. Nos retiros onde a gente ia, quando chegava num local, né? Ali em Crato, na casa das Irmãs Medianeiras da Paz, onde muitas vezes aconteceu o retiro para a eleição de coordenação da diocese. Como era bom lá, porque lá tem um Santíssimo. E a gente corria no centro de expansão. Mas já houve, não tão longe, mas não tão perto, em que a gente se
se retirou em lugares onde Jesus estava, no secreto, e pouco caso se fez. Como está a intercessão na nossa cidade? Como está o ministério de intercessão, gente? O ministério de intercessão dentro do movimento como a Renovação Carismática é a base, é o fundamento. Nós podemos até fazer um grupo bonito, podemos até nos animar e animar, mas se essa intercessão não estiver no posto, as paredes podem até estar bonitas, a comieira é bonita, o telhado bonito, a pintura bonita, mas não tem base. Primeiro sopro, a primeira tempestade, tudo vem ao chão. E nós somos um povo, gente, que nós vivemos atrás de novidade. Nos nossos grupos de oração, Deus confia tanto serviço a nós, mas não. Nós queremos ir, talvez, num grupo que se diz que ali, o coordenador, o ministro ali de oração, ele é fogo, ele é poderoso, né? Tem pessoas que falam até assim, nesse português mesmo, nesse vocabulário mesmo. Rapaz, a oração de fulano, ele é poderoso, poderoso só Deus. Só Deus é poderoso. E o que está acontecendo, meus irmãos? Já parou para ver e observar que nos nossos grupos de oração, nas nossas reuniões de conselho, o Senhor está sempre batendo na mesma tecla? Até quando eu chego, eu digo, eu já sei o que vai acontecer, eu já sei o que vai ser dito. É como que nós estamos surdos. O Senhor fala, a gente se anima e tudo, mas quando vem o outro dia, o dia a dia, ninguém quer se comprometer com aquilo que o Senhor nos pediu, que o Senhor nos falou. E o Senhor, rico em misericórdia, bom como Deus é bom, continua falando como que para surdos. E até quando, irmãos, nós vamos ficar nessa surdez? Até quando nós iremos abraçar realmente a missão que o Senhor nos confiou a cada um de nós como Renovação Carismática? Até quando nós iremos ficar um pouco ali como aquelas crianças na praça, tocam uma música triste e não chora, tocam uma música alegre e não dança, indiferentes? Quando eu digo indiferentes, não é indiferente esse momento que a gente se entrega, é indiferente aquilo que o Senhor nos pede. O que o Senhor tem me pedido? O que o Senhor tem pedido a você? Talvez na primeira proposta mundana de desvio, e a luz do Espírito Santo nos lança luz, diz, não vai por aí, mas a gente muitas vezes até se faz de surdo. Se faz. E insistimos em querer ir por um caminho do qual o Senhor diz, não é por aí, eu não te chamei a isso. Tu tem que ser luz das nações. Tu és profeta para profetizar. Tu és fogo para aquecer os corações frios e mornos. Mas nós não queremos, gente. Quando se fala de compromisso para nos comprometer, eu não posso. Eu não posso. E aí nós vamos colocando as desculpas. E aí lembramos a história do rei que fez o banquete, mandou convites específicos para convidados específicos. Quando chega lá, eu agradeço, fico muito satisfeito pelo convite, mas por favor, diga ao rei que me dê por escusado, porque eu comprei uma junta de boi e vou experimentar. E aí por diante, cada um vai dando a sua desculpa. E o que acontece? Aquele convite é feito a outras pessoas. Agora não é mais convidados específicos. Sai nas encruzilhadas, sai pelos cantos, 4 cantos dessa cidade, sai pelas comunidades proclamando que Jesus vive ao Senhor, sai dessas comunidades levando fogo de Pentecostes. E aqueles que ouviram o chamado de Deus vai tomar o lugar daqueles que não quiseram mais o lugar. Vai assumir aquele lugar que é seu, que é meu, porque nós não queremos.
E o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa. E aí, meus irmãos, nós ficamos muitas vezes naquelas teiazinhas de aranha do que nos aconteceu na caminhada. Pessoas que ainda são feridas por uma palavra do coordenador há 20 anos atrás. Eu lembro um encontro na diocese, um encontro tão bom. Veio pessoas de Fortaleza, da formação, pregando para nós, e pregava, e muito bom. A doutora Teresa estava presente, e as pessoas, o formador lá de Fortaleza, dizia: olha, não, Teresa. E hora ou outra ele enaltecia lá a doutora Teresa, porque ela deu formação lá em Fortaleza. Aí tinha uma mulher lá, que era ferida com Teresa, tempos e tempos e tempos. Tempos e tempos por conta do encontro lá, e que ela queria fazer do jeito, Teresa disse que era por aqui. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Teve um momento que essa mulher pediu espaço, pegou o microfone e fez a queixa em público diante de Teresa lá, todo o povo lá. A doutora Teresa baixou a cabeça, pessoas feridas. Quantas pessoas feridas tem comigo que eu não sei, do tempo que eu passei na coordenação? Às vezes uma brincadeira, que eu gosto de brincar. E nós precisamos, meus irmãos, pedir essa graça da cura desse milindro. Já parou para pensar que nós somos um povo muito... A gente até na oração a gente diz: eu vou, Senhor, sou soldado, manda para onde eu ir que eu irei. E aí a gente aguerrido e diz que vai, e diz que luta. E depois, diante de tão pouco, uma palavra, uma coisa, outra, a gente não quer ir mais, eu não vou mais. Veja o que o coordenador diz. Veja o que o coordenador falou. Ah, não vou mais, eu não vou mais. Gente, você não está por coordenador, por padre, não, nós estamos por Jesus. E nós devemos ser um povo também cheio de misericórdia, para saber que ninguém que está à frente é santo, puro, perfeito, imaculado, inviolável. Não, são pessoas que necessitam muito mais. Quem está à frente necessita muito mais das nossas orações e intercessões, de colocarmos as nossas orações envolto desse coordenador, coordenadora, para que possa permanecer de pé, porque nele ou nela está o monos que Deus deu para pastorear aquele grupo, aquela cidade. E nós devemos ser um povo de misericórdia e amor. Às vezes coisas tão bestas. E isso, meus irmãos, só tem feito o nosso coração ferido. A gente tem se fechado aos carismas por isso. A gente tem adoecido espiritualmente, psicologicamente, porque além dessas coisas, onde a gente diz que vem a igreja ou o grupo para que possa ali encontrar um lugar diferente dos lugares do qual nós estamos, habitando, porque vivemos nesse mundo, nós somos extraterrestres, vivemos nesse mundo paganizado, no trabalho, na luta de casa, na faculdade, na escola, seja onde for. A gente vem para a igreja e a gente cria aquela imagem que ali vai ser tudo perfeito. E quando a gente chega que não é tudo perfeito, porque o perfeito é só Cristo, a tendência nossa é dizer: não, eu não vou mais. E eu pergunto: a quem nós iremos? Foi o que Pedro disse: só tu tens palavra de vida eterna, Senhor. A quem nós iremos, irmãos, se nós sair do grupo de oração? Quando eu falo grupo de oração, eu não falo só que seja o grupo de oração Renovação num todo que representa a Igreja Católica. Mas quando eu falo grupo de oração, eu falo para nós que somos de grupo de oração. Mas talvez você que está me escutando pelas redes sociais seja o seu lugar ali, o encontro de casais, onde tu nasceu ali, para a igreja, o círculo bíblico, a pastoral familiar,
Se nós deixarmos esses lugares onde a gente teve um encontro com Deus, a quem nós iremos, meus irmãos? A quem? E eu preciso pedir essa cura ao Senhor no nosso coração. Jesus chega na casa de quem? De Pedro. Quem era Pedro? Discípulo do Senhor. Um homem que Deus confiou a sua igreja, Mateus 16, dizendo: Pedro, tu és pedra, e nessa pedra eu edifico a minha igreja. E Jesus vai e diz: as portas do inferno não vão prevalecer. Jesus não disse que o inferno não iria investir, que não iria assolar, que não iria perturbar, que não ia sacolejar as portas, mas ele disse que não iria prevalecer. E o que entendemos prevalecer é vencer. O diabo ele pode fazer o que for, pode estar fazendo o que for, pode estar ali triturando os filhos e filhas de Deus, mas ele não vai vencer. Ele não vai vencer, meus irmãos, é palavra de Cristo. E se nós somos a igreja viva do Cristo vivo, pode ter certeza, a vitória é certa. A vitória é certa. E quando Jesus chega na casa desse homem, dessa autoridade constituída por ele mesmo, por Jesus, vão pedir a Jesus intercessão pela sogra de quem? De Pedro. Diz a palavra que ela está com febre. E era uma febre, meus irmãos, que impedia dela ter ânimo de servir. E eu pergunto a mim e a você: qual a febre que está nos impedindo de servir? Quando eu digo servir, meus irmãos, volto a dizer, nem a gente vir somente o grupo, louvar, fazer tudo direitinho. Quando eu digo servir, é servir mesmo. É vestir a camisa da renovação. É vestir a camisa do seu grupo de oração. É dizer: eis-me aqui, Senhor, para servir. É quando vem uma eleição de grupo, eu não ficar fugindo, caçando desculpa. Ah, eu não sou digno. E quem é digno? Pergunta a você: quem é digno? Quem é digno? Quem é digno, meus irmãos? Era assim que acontecia? No Apocalipse? O livro lá com selo, selado, o livro da vida, vinha profeta, vinha tantas pessoas, choravam porque não era digno de abrir. Quem foi digno? O Cordeiro de Deus. Então só Jesus é digno, meus irmãos. Só Jesus é digno. Mas Ele confia a mim e a você. Mesmo na condição que nós nos encontramos, muitas vezes, como São Paulo, nós dizemos: Senhor, eu queria ser tão santo, tão agradável a Ti, Senhor, mas muitas vezes eu vacilo, não era assim que Paulo dizia, em outras palavras? Não faço o bem que quero e acabo fazendo o mal que não quero? Ora, se Paulo dizia isso, quem somos nós, irmãos? Mateus 5,48, o Senhor nos exorta à perfeição. Quem é perfeito? A palavra diz: só Ele é perfeito, mas Ele nos pede perfeição. Olha como Deus é. Porque, meus irmãos, o que agrada o coração de Deus é nós estarmos sempre em luta. Eu não vou desistir. Senhor, eu caí, mas com Tua graça eu vou levantar. Senhor, hoje eu não fui, mas com Tua graça amanhã irei. E não desistir, meus irmãos. Ah, o Senhor não me queria, não. Como você sabe que o Senhor não queria? É assim que as pessoas dizem: não, Deus queria fulano. Quando vem as eleições de cidade, dia 24 vai ter, nem aqui em Brejo Santo. Quando vem a eleição do grupo de oração: não deixei meu nome porque Deus não me queria. Eu tinha certeza que Deus não me queria. Rapaz, como tu tá bem, né? Na sintonia de ouvir o que Deus quer. E quantas vezes Deus tem falado para ti ser mais santo, se entregar mais, não ir por ali, não... Aí você não escutou. Mas nessa hora de assumir um compromisso, aí eu escutei Deus não quer eu ali, não é meu lugar. Será que não? Primeiro discernimento, meus irmãos: se o nosso nome foi indicado, deixe. Se não for você, não será. Agora a gente não deixa nem o nome para não correr o risco de ser. É um medo, meus irmãos, é um medo. É um medo de compromisso com Deus. Mas se for ver, a vida é tão comprometida com tudo. É comprometido com o esposo, e deve ser. É comprometido com o filho, e deve ser. É comprometido até com os gatos. Cachorros e gatos.
mas não quer se comprometer com as coisas de Deus. E até para vir de 8 em 8 dias grupo de oração é difícil. É duro. É uma luta. É uma batalha. E o que está acontecendo, irmãos? Nós não estamos vigiando. As cancelas estão abertas e os demônios estão fazendo o que quer. Muitas vezes está fazendo de nós marionete e ela vai quando eu quiser. E assim acontece. E a gente não entende. Quando eu vou para o grupo dá um cansaço, dá um abrir de boca, dá um sono, é o capeta te cutucando. Dá uma preguiça, dá uma vontade de estar em casa, é o capeta te perturbando. Porque ninguém vê, ele é um espírito, ninguém vê, mas está aí. Se você for ler a biografia de São Bento, você vai ver no mosteiro de São Bento, os monges orando e um cão, capetinha preto desse tamanho, voou na orla da barra da vestimenta do monge e ficava assim, ó. E esse monge não se concentrava na oração. Foram fazer queixa a São Bento. Quando São Bento foi a hora que ele estava em oração, São Bento, com os dons místicos, viu o cãozinho quando chegava e pegava na barra da vestimenta do monge e ficava assim balançando. E esse monge não se concentrava na oração e tirava a concentração dos demais. E aí diz a história que São Bento tirou um cipó de sarça e deu uma pisa no capeta com esse cipó. Pois diz, Bento está ficando doido, está dando chicotada no ar. Mas ele viu quem estava dando chicotada. Então muitas vezes a gente não tem essa visão. Não, é um cansaço meu. Não, é isso, é a situação da vida, é isso, e aí vai. Nós mesmos caçando desculpa por uma coisa que muitas vezes é de origem espiritual e a gente não está mais tendo essa visão. A miopia chegou porque a gente não está rezando mais, não é assim? Só tem visão espiritual quem reza. Se não rezar, não iremos ter. Tudo é natural, não, tudo é natural. Não tem mais nada espiritual. Aí a gente esquece de Efésios 6:10, né? Não é contra o homem de carne e sangue que nós lutamos, mas contra forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Qual a febre, meu irmão? Volto a perguntar. Que está nos impedindo de servir, de assumir o nosso posto. Intercessão, SOS, pelo amor de Deus, volta ao teu posto, porque senão essa mulher continuará na cova, porque senão essa poeira não vai ser sacudida. Volta ao teu posto, intercessão. Cadê o povo de Brei Santo, intercessores, 7 dias com 7 noites, cerco de Jericó? Cadê esse povo? Será que estão na cova também? Quem está vivo, diga, eis-me aqui, Senhor. Me anima, Jesus. Traz esse fogo de volta ao meu coração. Eu quero ser sentinela, Jesus. Eu não quero que minha vontade prevaleça na minha vida, não. Eu quero lutar, Senhor. Eu quero lutar. Porque eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Você só vai ser feliz se assumir aquilo que o Senhor te deu para assumir. Só será feliz se acolher a vontade de Deus para a tua vida. Se fugir, a baleia te engole. Se desviar, a baleia te engole. E olha que Jonas ainda teve uma chance, que ela vomitou. Talvez ela não vomite. Qual a febre, meus irmãos, está nos impedindo de levantar e servir? Não pense que nós viemos aqui sentar, ouvir uma pregação meramente e sairmos aqui descomprometidos com essa palavra. Foi tão bom, vai me ajudar a fugir de tanta coisa. Não, mas não é só isso que o Senhor quer de você, não. Meus irmãos, olha como age o mundo, olha como age o diabo, olha como é que ele age na destruição dos filhos e filhas de Deus. Quando leva um jovenzinho para fazer a primeira experiência do cigarro de maconha, não pense que o traficante, que o diabo, ele quer que ele use só aquele cigarro, ele quer tornar ele dependente. Ele quer destruir a família. E nós muitas vezes ficamos, não, eu não quero me comprometer. E um vai levando o outro àquela experiência prazerosa, repentina e destruidora, que torna cativo aquela pessoa e destrói as famílias. E quem é que pode salvar como tem salvado a muitos? Quem é, meus irmãos? Jesus, a força, o Espírito Santo. Eu digo a você e digo a mim, se uma pessoa vem participar de um grupo de oração,
que acontece sobre o fogo do Espírito Santo, que esse fogo toca no coração. Eu duvido que essa pessoa, ela seja mais a mesma pessoa. Eu duvido que essas correntes que aprisionam do vício, elas não caem por terra. Que pelo menos aquela pessoa saia dali aguerrada com o desejo de luta, de não ceder mais tão facilmente ao álcool, à droga, a tantas experiências negativas. Ela sai com aquele desejo de luta e com vontade de voltar. E aquele grupo de 8 dias se torna pouco e fica perguntando: ô irmãos, onde é que tem aí, vocês não se reúnem mais outro dia, só naquele dia? Ô irmão, tem uma intercessão ali na igreja, tem uma adoração. Nem isso tem mais, a gente não tem referência para dizer que tem. Porque só no grupo de 8 dias, quando tem. E muitas vezes quando não vamos, eita, temos que cumprir, tem que ter, vamos lá cumprir. Ai, graças a Deus, mais um grupo. Estamos livres. A missa por excelência é o tesouro dos tesouros. E que só descobre esse tesouro, gente, se a gente vier participar de um grupo de oração. Se não, faça como aquele homem nesse terreno precioso, não dá nem. Quantas vezes eu passei aí diante da matriz, tendo missa e missa para lá e missa para cá, e para mim não era nada, porque eu tinha minhas bijuterias, que para mim era valioso. Então não vamos entender o valor da missa. É como diz a palavra, é jogar pérola aos porcos. Nós até iremos jogar coisas preciosas, mas vai pisar, não vai entender, não vai acolher. Mas o grupo de oração, não. O grupo de oração, digo para mim, não sei para vocês, foi a minha catequese, foi a minha primeira Eucaristia, se assim podemos dizer, porque eu não participei de catequese quando criança, a gente morava no sítio aqui próximo. A única coisa que tinha nessa comunidade, nesse sítio, era a renovação do Sagrado Coração de Jesus. Lá na casa dos meus pais, que fazia aquela festa. Mãe criava muito bicho, porco, galinha, e matava, fazia aquela festa. Aqueles fogos Bacurau, só de um tiro. Era a tradição dele. Era o que eu conhecia. Onde foi minha catequese, onde foi minha primeira experiência de Jesus, no grupo de oração da Renovação Carismática. Quem foi meu catequista? O coordenador do grupo de oração. Talvez, ou melhor, não talvez, mas é o porto seguro para salvar tantos e tantas que não fizeram também, que estão aí à margem da sociedade, aquele que fez a experiência que está dependente, numa dependência química, no alcoolismo, na prostituição, que talvez não teve também, não teve essa condução ainda de pequeno, a introdução às coisas de Deus. E é no grupo de oração, meus irmãos, que essas pessoas têm uma experiência de Deus. Quantos testemunhos? Aquele irmão que pregava, né, que pregando no mover do Espírito, uma coisa tomou conta dele, ele pregava na autoridade, e tinha um ambão desse, mas aquele ambão reto, muito pesado, e teve um momento lá que ele subiu em cima do ambão e começou a pregar. E nisso ia passando aqui, como tem essa porta, ia passando uma mulher que vinha, era conhecida daquela comunidade como a mulher do crack. O crack tinha dominado. E ela passou e olhou na porta, e quando viu aquela arrumação, cabe em cima do ambão, pregando, ela disse: esse aí está mais doido do que eu. Que droga foi que ele usou? E aí foi em casa, perto, tomou um banho, voltou e ficou naquele momento. E a partir daquele dia começou a caminhar, e houve uma grande libertação na vida daquela mulher. Uma atitude assim ousada, louca, né? Louco, é bom para colocar a palavra, não é para subir, mas subiu. E salvou uma vida, porque aquela mulher teve a sua vida transformada. Outra vez o irmão estava dormindo, se acordou, um intercessor, muito com aquelas antenas, né, que capta a voz do Senhor com nitidez, um intercessor muito aberto. 3 horas da madrugada, o Espírito Santo acorda.
E diz o que o Espírito Santo mandou ele fazer? Bota a cabeça na janela ali fora, que era um sobrado, e dá 3 gritos grandes: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E ele disse: eu? Oxe, 3 horas da madrugada, é tu mesmo, Espírito Santo? Aí, e relutando, e aquilo persistindo, né? Quem já sentiu, quando o Espírito Santo quer uma coisa, o coração só falta sair pela boca, ou o caba fala ou infarta. E aquilo persistindo, e ele: não, será que não é? Não, vai. E ele foi à janela e deu o primeiro grito: Jesus te ama! Aí depois: Jesus te ama! Jesus te ama! E ali não tão longe, numa casa também, estava um cara que tinha desistido da sua vida, já estava com a corda lá na linha, uma cadeira, e já tinha colocado no pescoço. E estava remoendo as coisas negativas, deprimido, e ele escutou o primeiro grito: Jesus te ama! E ele escutou aquilo, aí lembrou de Jesus, que ele fazia tempo que ele lembrava de Jesus. E ele ainda decidiu de se matar, ouviu o segundo grito: Jesus te ama! E aquele, gente, esse Jesus te ama não é um Jesus te ama comum não, porque foi o Espírito Santo que mandou. Olha a força da unção que não ia no coração daquele homem. Porque não foi ele que quis, foi o Espírito que mandou. E quando o Espírito manda, acontecem milagres. E quando ele deu o terceiro grito, meu irmão, minha irmã, aquela palavra tomou conta do coração daquele homem, e ele tirou aquela corda do pescoço e disse: Jesus me ama, eu não vou tirar minha vida. Qual a febre, meus irmãos, está nos impedindo de sermos livres no Espírito, para sermos ousados, porque Deus nos chamou a ser um povo carismático, destemido e ousado para salvar vidas. Para salvar vidas. O Espírito Santo salva vidas, assim como o demônio destrói vidas. Filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. É preciso que eu vá para que ele venha. E ele veio no dia de Pentecostes e está no nosso meio. Está em mim, está em ti. É preciso acreditar. É preciso acreditar, meus irmãos. Se eu fosse contar a vocês o contexto em que eu me encontro familiar, você dizia: realmente é Deus que sustenta esse homem para estar falando dele ali, numa situação dessa. Mas eu creio no milagre, eu creio no Deus do qual eu vim servir aqui, eu creio que Deus é poderoso para realizar tudo, e eu creio também que se Ele não quiser, Ele não fará, e eu não vou deixar de acreditar. Continua sendo Deus. Mas nós devemos ser um povo estruturado nessa palavra para que nada venha nos abalar. Nós já passamos a fase de ser um povo que caminha pelo sentimento. Não. Nós já passamos a fase de ser um povo que, se não acontecer a cura, eu não vou mais. Não. Nós já passamos essa fase. Nós somos um povo, sim, que acreditamos nos milagres do Senhor, mas acreditamos mais nesse Senhor dos milagres, no sentido que nossa vida está entregue a Ele, e não no que Ele pode fazer, que talvez Ele não queira fazer, e aí você vai deixar de acreditar, você vai deixar de vir. Talvez a sua oração não aconteça da forma que você pede. Eu não vi a sua cura acontecer, não é assim? Nada que eu pedi a Deus aconteceu. Padre Fábio de Mello?